Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso canal Você com Ciência. Hoje a gente está no 4º episódio, né? Vocês vão aprender muito no dia de hoje. Temos uma professora, uma pesquisadora muito especial para conversar com vocês, com a gente aqui hoje. Tiago, quem será, hein? Olha, vou dar uma dica. Ela é professora. Professora. Ela também é coordenadora. Ela é coordenadora? E também se formou no mestrado da Unicarioca. Mestrado em Novas Tecnologias Digitais na Educação da Unicarioca. Quer dizer que ela é professora e coordenadora da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Sim. Quem será? Quem será? Vamos apresentar? E temos a honra aqui de Camila Oliveira. Opa! Que honra ter você aqui. Obrigada pelo convite. Estou me sentindo muito especial mesmo. Poder contribuir aí com os telespectadores, com os alunos, né, da Unicarioca. Falar um pouquinho da minha prática, da minha pesquisa. Quem é a Camila? A Camila é professora, né, de uma escola de curso normal também. A Camila é coordenadora pedagógica. A Camila é professora alfabetizadora, né, tem a sua carreira aí acadêmica sempre voltada para o campo da alfabetização. Então, eu começo fazendo pedagogia. Quando eu me formo, eu começo a trabalhar em uma escola do município na Zona Oeste, numa comunidade carente, onde eu passei por muitos desafios, né? Eu me envolvi muito com aqueles alunos e eu acho que eu estudei sempre para tentar auxiliar os meus alunos. Né? Então, eu achava que não sabia o que fazer, e aí eu fui buscando especializações. Eu fiz psicopedagogia, eu fiz residência docente, voltada para anos iniciais, eu fiz cursos para tentar de dificuldade de aprendizagem, para tentar minimizar as dificuldades no processo de alfabetização dos meus alunos, eu fiz neurociência e eu fiz especialização em leitura e escrita. Então, eu sempre caminhei pensando em ajudar os meus alunos. Estudiosa, hein? E aí, quando eu comecei a pensar, né, em fazer o mestrado, porque eu precisava de mais. E aí eu vi a possibilidade de fazer um mestrado em tecnologias. E eu pensei, como é que eu vou ajudar os meus alunos usando tecnologias nesse processo de alfabetização? E aí eu vim para a Unicarioca e aqui eu consegui aprender bastante coisa. Gente, vocês estão ouvindo, né? Ela escolheu o mestrado da Unicarioca para estudar, se aperfeiçoar. Vocês estão vendo que não tem milagre, não. Esforço, estudo, dedicação. Camila é um exemplo de esforço, dedicação. Pesquisadora exemplar. Tenho certeza. Olha, vamos escutar mais a história da Camila. Passei, né, no processo seletivo e comecei a ver de que maneira eu iria ajudar os meus alunos nesse momento já como coordenadora, né? Eu não estava mais em sala de aula e aí a responsabilidade aumenta, porque você não está só com a sua turma, você está dando suporte a outras turmas e a outros professores que também têm as ansiedades que você tinha, né? Então, a gente tem medo, mas a gente está ali procurando contribuir. E como é que foi isso, assim? Você ingressou aqui no mestrado da Unicarioca. E como é que foi o primeiro momento que, poxa, eu consegui a minha vaga, e agora? Como é que foi a sensação que você teve, assim, no momento que você ingressou? Muita alegria. Muita alegria mesmo. Eu falo para todo mundo que eu fui muito feliz aqui na Unicarioca. Até uma questão de escolher continuar, né, no doutorado aqui. Uhum. É porque eu fui muito feliz aqui, eu fui muito bem recebida, eu fui muito acolhida, né? Eu acho que isso faz muita diferença. Ainda mais que, como eu falei, eu tenho uma trajetória, eu passei por muitas instituições e eu vejo a diferença no cuidado, né, no abraço que a gente recebe aqui na Unicarioca. Apesar de ser um mestrado, de achar que eu ia andar muito mais sozinha, eu nunca estive sozinha aqui dentro.
Camila, é algo interessante, até mesmo, Ana, porque nós recebemos aqui anteriormente a Andréa Barreto, a Sheila Arantes, que justamente também falaram sobre isso, sobre essa questão do acolhimento. Sim, que é uma marca da instituição. Um acolhimento. Olha, você no ano passado defendeu a dissertação com o tema de a ludicidade no processo de alfabetização, explorando as possibilidades das tecnologias digitais. Mas o que despertou a sua inquietação para você fazer uma pesquisa nesse tema? A minha prática. Então, primeiro é a minha experiência, as minhas angústias como professora alfabetizadora, né? Então, de entender as dificuldades que eu tinha, as dificuldades que os meus alunos tinham, né? Entender também a dificuldade de uma rede, porque acaba não mudando muita coisa. A gente sabe que algumas escolas vão ter uma infraestrutura um pouco melhor do que outras, mas no final as dificuldades acabam esbarrando ali, não tem muita diferença. Então, auxiliar os meus alunos, minimizar as minhas angústias e contribuir para esse processo. Como professora, o que eu percebia, né, de dificuldade? Um número muito alto de alunos dentro de uma sala de aula. Então, isso era um fator que dificultava muito. Você ter 33 alunos sozinhos era difícil. Outro fator, a violência do entorno. Então, por que eu escolho a ludicidade? Na minha primeira escola, eu tinha uma sala de aula muito pequena, né, que não tinha espaço para fazer cantinhos, não tinha espaço para eles, para tentar mudar pelo menos a disposição das cadeiras. Então, eu tinha um gramado muito grande do lado de fora que a gente tinha medo de usar por conta da violência do entorno, né? Então, recém-formada, recém-chegada, com todos esses fatores aí, eu ficava insegura de levá-los. Então, eu acredito que isso já era uma questão que prejudicava a minha prática com aquela turma. Quando eu comecei a pensar na minha pesquisa, eu estava num ambiente mais seguro. Então, uma sala mais ampla, eu tinha pátios que eu podia explorar. Um pátio interno, um pátio na frente da escola, um pátio lá atrás. Muitas possibilidades que, claro, vez ou outra ainda a gente vivencia alguns conflitos em torno da comunidade, sim, mas muito diferente. Infraestrutura da escola. Eu não tinha também materiais, não digo nem só de tecnologias digitais. Eu precisava de suporte com material de papelaria, né? Então, tudo isso eu fiz questão de colocar dentro da prática da minha pesquisa. Mais livros, mais brincadeiras, já que eu tinha a possibilidade de explorar esses espaços, porque às vezes o professor tem e não sabe como utilizar, né? De que maneira vai usar aquele espaço de maneira intencional. Os recursos tecnológicos que nesse momento eu tinha dentro da escola e também fui ofertado pela instituição, então isso contribuiu muito. Muita coisa a gente não tem pela rede, pela escola, enfim. Então a gente a gente escolhe custear. Então também foi uma preocupação minha no momento que eu comecei a conhecer essas tecnologias de sites, de aplicativos, o que eu posso escolher que não seja pago, porque eu preciso pagar, a minha colega vai precisar pagar, é viável. Então, que a gente pode... Ou até a família, né? Isso. Você tem alguma coisa que ele leve como atividade para casa? Quer dizer, a família também teria que custear? Pois é. Então eu fui pensando nessas questões e nos espaços que a própria escola oferece para ir dinamizando. Então, trazer a ludicidade, tentar tirar um pouco esse aluno de sala de aula, né? A maioria das escolas agora tem essa questão do turno único. São 7 horas dentro de sala de aula. Eles são crianças. Eles precisam desse movimento. Eles precisam, né, estar em outros ambientes, brincar. Não é só conteúdo, não é só trabalhar o conteúdo. Trazer a ludicidade... Como é que é essa questão? Aliás, uma pergunta boa para a gente tentar desenvolver um pouquinho aqui, né? Você fala que
traz a ludicidade, também traz a tecnologia, né? Por que a ludicidade junto com a tecnologia? Porque faz parte do cotidiano da criança, né? O que eu pensei quando eu montei a minha sequência didática. Eu busquei mesclar estratégias. Por quê? Porque na história da alfabetização, a gente tem essa questão de métodos, né? Por muitas décadas, a gente ficou ali brigando, método sintético, método analítico, esse é bom, esse é melhor, e aí quando a gente começa a falar de um, a gente quer desconsiderar o outro, e isso eu acho que a gente acabou perdendo bastante tempo, né, de aprendizagem. Uhum. Eu consegui, eu acredito que eu melhorei a minha prática quando eu comecei a estudar sobre alfabetização discursiva, que aí eu relaxei em relação a métodos. Porque as pessoas falam assim, quando você está chegando numa formação, por exemplo, eu uso o método fônico, e não pode. Eu uso o método silábico, não pode. E eu comecei a me calar, porque o que eu faço é errado. Esse é errado, Você começou a se questionar, né? Tudo que eu faço é errado, mas ninguém também sabia me dizer o que era certo. Aí eu falei, eu vou fazer o que está dando certo para os meus alunos. E aí, quando eu comecei a estudar alfabetização discursiva, que eu entendi essa questão de dar sentido à leitura, dar sentido à escrita para o meu aluno, parece que o horizonte abriu um pouquinho, sabe? E o que eu busquei colocar nessa sequência didática? Elementos, né, do uso da tecnologia, porque são nativos digitais. A escola, em algum momento, tentou ou tenta ainda não trazer isso para dentro da escola, mas ele do portão para fora, ele está com o telefone, ele está com o tablet, então eles sabem mexer. A brincadeira, porque eles também brincam, eles gostam de brincar. Sim. E como o meu grupo era um grupo de crianças com dificuldades, eles já vieram para mim com a baixa autoestima, desacreditados. Quando você conversava com eles, tia, eu não sei, eu não consigo. Consegue, vamos lá. E aí, as etapas, né? Eu apresentava para eles tudo que ia ser feito dentro daquela aula, então já diminuía a ansiedade deles. Quando eles viam os recursos tecnológicos, o primeiro encontro, eles correram para a mesa, e eu, como professora, fiquei apavorada, porque o tablet era da Unicarioca. Eu falei, se cair, se quebrar. Muita responsabilidade mesmo. Aí eu parei e pensei, meu Deus, e agora? E agora? Aí eles só pararam. Tia, a gente vai usar hoje? Vamos. E expliquei o que a gente ia fazer. Eles se acalmaram e eles fizeram tudo que eu propus sem nenhuma reclamação. Que legal, hein? Nenhuma reclamação. E aí você sentiu que a partir dali começou a mudar. Sua estratégia de reforço escolar, foi isso que você propôs? Reforço escolar? Um reforço escolar com esse grupo. Como é que funciona na Prefeitura do Rio? Né? As crianças, elas são avaliadas por conceitos. Então, eu peguei as crianças que tinham conceitos mais baixos, que é o R e RI, reforço intensivo e regular. E por uma outra instituição, que aí é abaixo do básico, tudo ali é a questão do desenvolvimento da criança. Então, eu peguei essas crianças que tinham mais dificuldades. Quando eu expliquei para eles, eles não se opuseram a fazer nenhuma atividade. Então, como que eu percebi? Quando eu mesclei brincadeiras, eu mesclei uso de brincadeiras tradicionais, né? Vamos usar uma bola, vamos usar um jogo, tecnologias digitais, e também tinha momentos de escrita no papel ou num quadro, mas eles tinham que escrever com a caneta ou com o lápis. E aí, quando a gente estava brincando, vamos escrever com o giz no chão. Ok. Ninguém lembrava que tinha dificuldade. Vamos brincar com as letras móveis. Ok. Ninguém lembrava que tinha dificuldade. Acabamos de escrever com esses recursos. Agora vamos fazer um registro no papel. Tia, eu não sei escrever. Eles só lembravam que tinham dificuldade quando era no papel. Nos outros momentos, por mais que eles precisassem do meu suporte, da minha mediação, eles iam numa boa.
Então, o fato de existir o papel era um desafio para eles. Era um desafio. E aí, utilizamos tablets, não tiveram dificuldade em manusear. Utilizamos notebook, e aí a gente teve uma dificuldade. Não na proposta pedagógica. O jogo, a leitura, a proposta de escrita, não tive problemas. O desafio foi utilizar o notebook. E eu não esperava em que eles tivessem essa dificuldade. Eu já fui imaginando que são nativos digitais, têm contato, mas não conseguiam utilizar o touch. Coloquei o mouse. Então, eu precisei mudar o meu planejamento, né, que seria que todos fizessem, né, de maneira mais autônoma. Flexibilizou, né, esse planejamento. Isso. E aí eu fui chamando de maneira individual. Peguei na mão, ajudei a clicar, ensinei a arrastar. E isso durou 5 minutos com cada um. Se eu não me engano, uma criança eu precisei realmente fazer, toda a proposta com a ajuda, né, de ensinar a mexer, controlar o mouse. O restante não. Na brincadeira, se eu perguntasse a letra, se eu pedisse para que eles fizessem relação do fonema com grafema, eles conseguiam. Mas no momento que eu tentava formalizar isso no papel, que é a maneira que normalmente é utilizada na sala de aula, eles tinham mais dificuldade. Agora, pedir para eles digitarem no notebook, né, que a gente ia fazer uma nuvem de palavras. Todo mundo foi super feliz. E digitaram. As letrinhas certinhas. Digitaram. Camila, e que conclusão que você tirou dessa experiência? Olha, a gente precisa, como professor, né, estar disponível a aprender também. Né? Então, a gente precisa estar sempre aberto a estar estudando. Aprender a aprender. Exatamente. A aprender, a estar disponível para novas possibilidades, de experimentar. Eu sei que muita gente não tem essa oportunidade de ter um computador, de ter um tablet. Essa questão das escolas agora estarem virando JET, né? A escola que eu trabalho esse ano virou JET. Então, são muitas possibilidades que a gente pode oferecer para essas crianças. E aí, com uma formação, eu também me vejo mais preparada para ajudar os meus professores. Não sei tudo, tenho muito que aprender ainda. Mas o que eu já aprendi aqui, eu consigo trocar. Eu consigo contribuir com uma ideia que esse professor traz. Camila, vou dar uma parada para pedir para a produção colocar uma surpresa aqui. Ai, meu Deus. Na nossa telinha. Uma surpresa. A telinha da surpresa. Tadã! Então, temos aqui nossa surpresa, um livro, gente, um e-book desenvolvido pela Camila, chamado Tecnologias Digitais e a Ludicidade no Processo de Alfabetização. Esse e-book tem a sequência didática, não tem, Camila? Tem a sequência didática, que são atividades, diversas atividades concatenadas, né? Com momentos pedagógicos distintos e que configuram, de fato, uma sequência didática. E eu vou pedir para a Camila contar essa sequência didática, como é que foi organizar esse e-book, como é que foi essa experiência de organizar um e-book com essas atividades. Conta aí pra gente. Nosso telespectador quer saber. Então, vamos lá. Mais uma vez, né? Eu sempre fui partindo da minha prática, né? As sequências didáticas, elas começam apresentando o que vai ser feito durante aquele dia com aquelas crianças, né? Elas sempre vão levar em consideração conhecimentos prévios do que o aluno traz para a gente conseguir caminhar. Então, eu vou ter, como eu falei, atividades que vão utilizar livros. Então, nesse momento, eu estou ali investigando se aquela criança está conhecendo as letras, se ela sabe fazer uma leitura, né, de imagens, se elas têm consciência da orientação da escrita. Começaram a antecipar o assunto desses textos. O texto que eu escolhi foi trazendo histórias com animais, e aí eles gostam, né? Eles querem falar de outros assuntos relacionados ao conhecimento deles.
E as brincadeiras também, tudo sempre mexendo com essa temática dos animais. Um outro momento é o uso das tecnologias, né? Então, eu uso no primeiro dia o tablet, no segundo dia o notebook, no terceiro dia também utilizei o tablet. Então, nos momentos que eu utilizo esses recursos, eu utilizo jogos que eu editei nesses sites e nesses aplicativos de maneira gratuita. Então, utilizei bastante coisa do Wordwall, foi uma ferramenta que contribuiu bastante. Fizemos nuvem de palavras, fizemos jogo, né, de escrita de palavras, né, eles precisavam ler e as sílabas e organizar essas palavras. O que eu precisava mesmo ficar muito atenta, né, se para o uso dessa tecnologia de maneira intencional está sendo eficiente, era aquela criança está realmente lendo, ela está pensando no movimento que ela está fazendo com aquela peça, ou por ser um jogo que ela arrasta, não acertou, ela só vai fazendo o movimento até ter a resposta certa. Mas eu não tive esse tipo de problema com as crianças. Eu consegui fazer aquele momento ser bastante proveitoso. As minhas dificuldades, aí eu coloco que eu acho que eu tive mais dificuldades do que os meus alunos, porque também era novo para mim. Mediar o medo de quebrar o equipamento, porque eles não tiveram medo de usar. Foram muito cautelosos, eles tiveram muito cuidado, eles tinham paciência. Muitas vezes isso não acontece dentro de uma sala de aula. Eles querem a disputa do brinquedo, de conseguir. E ali eles conseguiram administrar essas emoções, porque era algo prazeroso. Eles queriam voltar, eles queriam sempre estar. Um feedback que eu acho que foi muito interessante, né, quando eu conversava com eles sobre o porquê que eles gostavam de estar ali naquele reforço, por que era legal utilizar o tablet, e eles me diziam assim, porque não dói a mão. Como assim não dói a mão? Porque quando a gente escreve, copia do quadro, dói a mão, e usando o tablet não dói. A gente consegue estudar mais e não dói a mão, não cansa. Então são coisas que não passaram na minha cabeça, eu não esperava ouvir isso. Eu não esperava que eles tivessem tanto esse cuidado que tiveram. Então eu acredito que eu tive respostas além do que eu pensei, do que eu planejei atingir. Vamos dizer assim, quais as recomendações a partir dos seus resultados, né? Você fala isso lá na sua pesquisa. Que recomendações você daria a partir da sua experiência, né, para colegas, né? As lições aprendidas, dentre as lições aprendidas que você tem, que você apresenta na sua pesquisa, o que você recomendaria? Usar todo o seu e-book, né? Usar todas as atividades. Você suprimiria alguma atividade? Então, eu acredito que a leitura do e-book ela seja um norte, né, para o professor que ainda não tem informações, que não tem conhecimentos sobre o uso de tecnologias na sala de aula. Porque eu cheguei assim, aqui no mestrado, eu tinha outros tipos de conhecimento, né, e talvez por não ter a disponibilidade naquele momento na sala de aula, eu não buscasse. Então, no momento que as informações foram sendo apresentadas, né, eu acho que o e-book ele consegue dar um norte para o professor, né? Quais ferramentas eu consigo utilizar? Quais ferramentas são gratuitas? As ferramentas que estão ali no e-book são de fácil, elas são muito intuitivas. Então, a pessoa não precisa ter um conhecimento prévio não precisa ter conhecimento prévio nenhum, na verdade é esse. Então, às vezes, o que falta é por onde eu começo. Então, ali vai te apresentar algumas ferramentas para que você consiga adequar a sua realidade, principalmente pelo fato delas serem editáveis. Então, eu estou pensando nessa sequência didática para crianças no processo inicial da leitura e da escrita. E ela pode ser reproduzida em qualquer escola? Pode. E assim, eu tive o privilégio de ter vários equipamentos disponibilizados para que eu utilizasse num grupo.
Mas a gente é professor, a gente consegue administrar várias atividades ao mesmo tempo. Então, não é o ideal, mas a gente sabe que acontece. Se eu tenho o meu computador aqui do meu lado, eu consigo estar administrando outras atividades, né? Posso pensar em atividades como se fossem ilhas, e vai chegar um momento que aquela criança vai chegar aqui do meu lado e eu vou conseguir proporcionar essas atividades, proporcionar um momento dela com contato com a tecnologia. Né? Na escola pública, a gente vai ter vários públicos. Então, eu vou ter criança que realmente ela tem acesso ao tablet, ao telefone, mas vão ter crianças que não, que o contato vai ser ali com você. Tem muitas escolas ainda que também não tem como oferecer essa infraestrutura para o professor e para o aluno. Mas, às vezes, o professor leva. Então, a gente consegue usar esses recursos aqui dentro da sala de aula. As brincadeiras, eu não preciso de muitos recursos. Né? A ludicidade, eu posso utilizar, dependendo da atividade. Tem atividades ali que teve um dia que choveu, que seria uma espécie de passa-bola com as crianças falando as letras do alfabeto. E se a bola caísse, ela tinha que fazer a relação do fonema com uma palavra. E elas foram brincando, a gente conseguiu brincar dentro da sala de aula porque choveu. Então, na minha primeira realidade, eu tinha medo de ir para o pátio, mas eu consigo adequar isso dentro da minha sala de aula. Então, às vezes são coisas que a gente até faz no nosso dia a dia, mas não de maneira intencional. E a intencionalidade faz diferença no resultado da aprendizagem. Ou seja, intencionalidade pedagógica. É isso. Isso foi falado, é engraçado, né, professora Ana? Todas as entrevistas. Todas. Estamos na nossa quarta entrevista e a querida Camila falou de intencionalidade pedagógica. Verdade. E olha só que a gente nem teve essa conversa aqui nos bastidores. Não tivemos. Olha só. Mas é isso, a gente precisa ter um planejamento. Muitas das nossas práticas, às vezes, não são pensadas, né? Às vezes a pessoa vai estar assistindo e fala assim, poxa, mas isso eu faço também. Mas será que foi pensada com a mesma intencionalidade que eu tive? Será que essa atividade realmente vai atingir o seu grupo de estudantes? Então, a gente precisa pensar em tudo isso. Vai atingir de uma maneira, o meu grupo vai atingir a de outra. Mas, assim, eu acho que o principal é apresentar as possibilidades de trabalho, né? Tentar mostrar que, apesar de todas as dificuldades que o professor da rede pública vivencia, a gente consegue começar a apresentar os recursos tecnológicos, trazer para a nossa prática. E a ludicidade, ela precisa estar presente. Não faz sentido ainda a gente querer ensinar as crianças de 7 anos em 2024 de uma maneira estática. Essa criança estar ali 7 horas sentadas em cadeiras enfileiradas. Tem que fazer sentido, né? Eu preciso dar sentido, dar movimento e preciso estar disposta a aprender a me movimentar também. Porque sair da zona de conforto, será que eu posso chamar assim? Né? Eu tive medo. Eu pensei em, será que eu estou fazendo certo? Eu tenho domínio para utilizar esse recurso? Mas a gente consegue, a gente estuda. O e-book tem uma linguagem bem clara, né? Não tem termos muito rebuscados. Então, apesar de você, poxa, eu estou um tempão sem estudar, é uma escrita mais científica, não. É uma leitura, uma escrita, um vocabulário de fácil entendimento de professor para professor, porque a ideia é trocar. A ideia é que isso contribua em outras salas de aulas. Sim. E Camila, a gente vê, professora, a importância da tecnologia também na educação. Você também poderia falar um pouquinho dessa importância na educação, no processo de alfabetização? Posso. Então, eu acredito que a gente precisa trazer para o cotidiano dessas crianças algo que funcione também fora da escola. Né? Quando eu falo a equipe da escola que eu estou atualmente, quando a gente chama responsáveis para conversar,
né, de uma criança que está ali tendo dificuldade de começar a ler, começar a identificar, a gente está o tempo todo solicitando a parceria e dando dicas de como mostrar para essa criança o uso da leitura e da escrita também fora de casa. Então você vai ao mercado, vamos conversar, vamos falar sobre o troco, qual é a letra daquela marca do biscoito que você gosta. Esses movimentos do dia a dia a gente costuma fazer. A tecnologia também não está presente no dia a dia dessa criança? Sim. Muitas vezes os pais não precisam dar o telefone para a criança ficar mais calma, precisa resolver alguma coisa, toma aqui o telefone. O que essa criança está vendo? Às vezes a mãe não sabe, às vezes o pai não sabe. Então, a gente também tenta educar os pais para isso, de mostrar. Tem um jogo educativo, tem um vídeo educativo, e isso a gente conversa também com a equipe. O problema não é o telefone, o problema não é o computador. O problema é como isso é apresentado na vida dessa criança. Agora que a gente tem um colaboratório, eu tenho tablet, eu tenho óculos, eu tenho computador, eu tenho muitos recursos, como que isso está sendo utilizado dentro da escola? Como isso vai contribuir dentro da evolução dessa criança? E o processo de alfabetização, ele pode ocorrer dentro dos colaboratórios? Sim. Como é que funciona, né? Na verdade, a gente começa lá na escola desde a educação infantil. Então, as crianças de 4 e de 5 anos também estão frequentando o colaboratório. Eles têm acesso, né, a esses equipamentos, a atividades. E vão chegar ano que vem, né, no primeiro ano já familiarizados. Dentro da proposta, né, que é passada para a escola, né, de cima para a escola, é que a gente busque desenvolver habilidades que não foram muito bem nas avaliações, né? Então, a gente tem, por exemplo, 8 habilidades dentro de cada avaliação. Eu tive 3 que não foram muito bem desenvolvidas. Os resultados mostram que aquelas crianças precisam melhorar naquela habilidade. Então, a gente se reúne. Então, se reúne o coordenador pedagógico, o diretor, o PA, que é o professor do colaboratório, e os professores de sala. Quais são as habilidades? Eu preciso que a minha criança comece a identificar os grafemas. A minha criança está com dificuldade na leitura de palavras. De que maneira a gente consegue melhorar isso com o colaboratório? O professor em sala de aula está fazendo um reforço, ele está dando atividades, ele está trabalhando com diferentes gêneros textuais, e a tecnologia, como que ela vai ser inserida. Então, quando eu recebi a notícia, sua escola vai virar JET, fiquei com muito medo. Hoje, quando eu participo de formações, que na formação o formador fala assim, vocês precisam fazer sequência didática. Eu falei, eu já fiz, eu sei o caminho. Vocês precisam utilizar recursos tecnológicos. Eu falei, eu já fiz sequência didática com o uso de recursos tecnológicos. O trabalho do colaboratório, ele precisa começar antes na sala de aula e continuar no colaboratório, ou começar no colaboratório e continuar depois. Ou seja, há um engajamento entre todos. O medo foi presente na fala de toda a equipe. Eu não sei, eu não conheço. Mas a gente vai aprender, a gente vai estudar, eu também preciso aprender muita coisa, mas a gente troca, às vezes o professor tem uma ideia, né? Eu preciso desenvolver essa habilidade, meu aluno precisa escrever melhor, mas na sala eu já não estou conseguindo avançar. E aí você traz jogos, traz possibilidades para aquela criança estar ali desenvolvendo. Queria que todas as escolas tivessem essa experiência, esse espaço. Essa experiência e profissionais dispostos a oferecer o melhor de si ali naquele colaboratório. Esse PA que você chama é professor articulador. É ele que faz essa articulação entre os espaços também ou não? Na sala, nos colaboratórios vão ficar os professores regentes com o professor articulador. Então, pelo menos na minha unidade.
O professor regente, ele sinaliza a habilidade que ele quer trabalhar, ele pode dar uma ideia inicial, mas talvez ele não tenha os conhecimentos dos aplicativos, né? De que maneira eu posso trabalhar essa habilidade com os recursos. E aí essa professora articuladora, ela começa a pesquisar, ela começa a sugerir, eu também... Pensando nesses espaços. Isso, do colaboratório. E aí os professores regentes, eles também utilizam outros espaços, pátios, cantinhos, o que a gente tem. É importante a criança se sentir num ambiente agradável, num ambiente limpo, né? Muitas vezes é o ambiente mais rico que ela tem. Uma sala de leitura, você ter o prazer de deitar num tatame e poder pegar um livro, ter aquele momento de ler relaxado, não ler sentado na sua cadeira que você já passa há tanto tempo. Mas esse é um movimento dos professores regentes, não do colaboratório. O colaboratório fica ali naquela sala mesmo. E, gente, olha, nós apresentamos ainda há pouco o e-book lindo que a Camila desenvolveu na dissertação dela. Esse e-book e a dissertação podem ser encontrados na nossa plataforma Proximal, que vai estar escrito aqui embaixo, né? proximal.unicarioca.edu.br, que é o nosso relicário, né? Eu sempre venho falando isso nos nossos episódios, né? Que é a nossa plataforma educativa, que vai abrigar sequências didáticas, formações, as dissertações, tecnologias diversas, vídeos, né? Então não deixem de acessar a nossa plataforma. Sim. Olha, Camila, agora a gente vai te fazer uma pergunta que vai trazer uma reflexão para você. Ai, meu Deus. Tá preparada? Todos querem saber. Como está a Camila após a sua formação no mestrado da Unicarioca? Realizada. Eu acho que é a palavra que me define. Porque, assim, meus dois locais de trabalho, eu consigo ver o que eu aprendi sendo posto de maneira a contribuir. Tanto na escola que eu estou como coordenadora, né, auxiliando os professores, auxiliando a PA, trocando com elas o que eu aprendo, né, continuo aprendendo no doutorado, então tem coisas que eu aprendo na aula, falo, vamos tentar fazer isso, vamos fazer isso com tal turma. O professor vai falando e a gente vai planejando durante a aula. E a questão da outra escola de formação de professores. Assim, eu me sinto muito privilegiada, muito realizada, né? E também o retorno da minha diretora, das minhas coordenadoras dessa escola, de confiar. Se tem uma professora que tem um mestrado em tecnologias digitais, por que não dar a oportunidade dela lecionar sobre isso para os futuros professores, né? Então, talvez... nas formações falte um pouco, nas formações de graduação também falte um pouco desse incentivo ou da maneira que é abordada o uso dessas tecnologias dentro de sala de aula e eu poder trazer um pouco do que eu aprendi aqui, né, que foi muito mão na massa, muita experiência. Então a gente, apesar de não ter um colaboratório nessa escola, né, a gente vai adaptando. Vamos ao celular, o que a gente consegue fazer? E aí a gente vai mostrando para esse aluno como ele pode pensar em atividades, como ele pode pensar em jogos, né? Como eu sempre gostei muito de alfabetização e eu sei que é importante para a formação desses professores, vamos pensar em jogos para vocês criarem. São novos, têm domínio de tecnologia, às vezes só falta o norte, apresentar aquele caminho. Olha, através dessa ferramenta a gente pode fazer. A alfabetização é um termo muito amplo, né? Porque a alfabetização a gente acha, a alfabetização é relacionada à aprendizagem dos, fonemas, grafemas, o alfabeto, né? Mas ensinar professoras a usar as tecnologias, pesquisar sobre essas tecnologias, aplicar as tecnologias, também é alfabetização, você não acha? Alfabetização Concordo. Tecnológica? Concordo. Então estamos falando de alfabetização. Estamos, mas agora também na outra escola vira JET, então tem muita coisa para explorar. Nossa Senhora. Eu não posso trazer essas professoras, futuras professoras, para o meu JET, porque senão seria perfeito, né? E não pode não, fazer um estágio. Tô tentando. Olha só.
Por que não articula isso? Tô te dando Seria uma ideia boa aí, ideia. né? Fazer uma articulação entre as escolas, né? Para que oferte. Já pensou? Que riqueza. Já pensei, queria muito, mas aí a gente vai dependendo de outras esferas, né? Vai subindo um degrauzinho de cada vez, devagarzinho. Mas ia ser uma excelente tese. Né? Olha, já plantei uma, né, que ela contou aqui, eu adoro plantar sementinhas. E hoje já foi plantada já mais uma sementinha, aí você depois vai pensando no meio do caminho. Vou pensar. Daqui a pouco o Cotelli tá aqui. Camila, vamos resolver, vamos definir. É isso, gente. Olha, eu adorei receber você aqui. Você Obrigada, tem uma história incrível, né? Você tem uma história de vida incrível. Você é um ser humano incrível. Obrigada. Né? Eu tenho certeza que os alunos pequenininhos ou suas alunas maiores, né? Alunos são alunos, têm o privilégio de ter você como professora pesquisadora, porque pesquisadora você agora vai ser para sempre. Não adianta que uma coisa, né, não está desvinculada da outra, Camila. Né? E foi uma alegria ter esse bate-papo com você. Foi maravilhoso, Thiago. Sim. Olha, gente, a Camila, ela se formou no mestrado da Unicarioca, o mestrado profissional em novas tecnologias digitais de educação. Vocês viram o quanto de experiência que ela expôs aqui e o quanto as conquistas, até mesmo, né, professora Ana, ela obteve aqui. Só que, olha, você quer também ingressar nesse mestrado? Eu não perderia essa oportunidade, não. Só que aí eu vou deixar a palavra para a professora Ana Paula. Pois gente. Olha só, a Camila desenvolveu uma formação, né? Está desenvolvendo agora uma formação, contou aqui pra gente, desenvolveu um e-book e atividades, sequências didáticas para aplicar, né, e melhorar a alfabetização. Olha quanta pesquisa linda, que qualidade, né, de tudo que a Camila faz. Não sei nem me expressar aqui, gente, estou sem palavras, né? Então, se você quer ter o mesmo caminho, trilhar o mesmo caminho que a Camila, eu, se fosse você, vinha para o mestrado da Unicarioca. Os editais estão abertos, tá? O edital está no ar para a 17ª turma e também do doutorado. O edital está aberto para a nossa 2ª turma. Eu, se fosse você, se você quer fazer um mestrado, ou se você tem um mestrado e quer fazer um doutorado, vem para a Unicarioca. Camila, muito obrigado pela sua agradeço participação o convite. aqui. Me senti honrada poder compartilhar um pouquinho do meu trabalho, da minha pesquisa, né? Que no final, maravilhosa. as coisas vão se misturando. Eu acho que quando a gente ama o que faz, a gente vai se envolvendo, fala de pesquisa, fala do trabalho, fala da pesquisa. Mas no final tá tudo junto. Tudo junto e misturado. É bom que a ciência está sendo aplicada ali no cotidiano. Isso aí. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada, professora. Eu é que agradeço. Gente, olha, e fiquem ligados, né? A gente, toda terça-feira, às 18 horas, a gente apresenta um vídeo novo, um episódio novo, com experiências riquíssimas, né? A Camila é um desses exemplos, né? Foi nossa egressa do mestrado e agora está fazendo doutorado. Ela não quer sair aqui dessa instituição. Por quê? Uma instituição acolhedora, ajuda, os pesquisadores ajudam em todo o processo, desde o início até o fim, o desenvolvimento da pesquisa, né? A gente tem pesquisas de fato em ambientes reais, aplicadas e com resultados incríveis para transformar a educação desse país. É a gente conectando o futuro da educação com você. A ciência é a seu dispor. Gente, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Thiago. Foi maravilhoso. Sempre. Obrigada, Gente, tchau, beijo. tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.